Obrigado, Helenice. A Deus seja a glória. Sem dúvida, agradecer a Deus é a parte mais bonita da adoração. E nós temos tido esse privilégio durante os últimos 3 sábados. Eu acompanho, ainda que não esteja aqui presente no templo, eu estou presente nas redes sociais acompanhando tudo o que acontece. E a gente assiste, tem esse privilégio de assistir em casa, quando estamos em casa, os cultos aqui da igreja brasileira. É uma alegria poder estar com vocês. Gratidão é um dos temas mais importantes da palavra de Deus. Porque gratidão é o antídoto para a idolatria. Nenhum agradecido deixa de crer em Deus. As pessoas agradecidas reconhecem Deus, reconhecem bênçãos e desejam manifestar que elas estão gratas. Nessa manhã eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 16. Nós vamos estudar o tema, o Salmo de Gratidão. Está, na verdade, no capítulo 16 de Crônicas. Há muitas mensagens bíblicas que retratam formas de louvor e gratidão, mas hoje vamos estudar essa que talvez você não tenha imaginado um salmo fora do livro dos Salmos. Mas ele está aqui. Quem é o autor do livro de Crônicas? Os estudiosos dizem que provavelmente Esdras seja o autor do livro de Crônicas, assim como ele escreveu o livro de Esdras e Neemias. Ele tenha sido o autor destes livros todos. O livro de Crônicas, que hoje nós conhecemos 1º e 2º Crônicas, na verdade é um livro só. Ele foi dividido depois, mas ele foi escrito de uma só vez, por Esdras, provavelmente. Embora o louvor seja mencionado no livro de Crônicas e em outros livros da Bíblia, na história que nós vamos ler hoje, o louvor não é só mencionado, ele acontece de fato. Mas qual o contexto, então, dessa história? A história que é relatada por Esdras aqui é uma história conhecida por todos nós, que ocorreu cerca de 900 a 1000 anos antes de Cristo Jesus. Ocorreu na época de Davi. Mas Esdras escreveu essa história 450 anos depois. Então, é uma história contada 450 anos depois. E qual o contexto de quando Esdras contou a história? Esdras contou a história quando o povo de Israel voltava do cativeiro babilônico e chegava na cidade de Jerusalém para reconstruírem a cidade. Então, o livro de Crônicas foi dirigido para os judeus que voltavam do cativeiro. Ele escreve sobre fatos passados, mas é dirigido para aqueles que estão chegando na cidade, em Jerusalém, depois de passarem um tempo na Babilônia. Quantos anos o povo de Israel ficou na Babilônia como cativos? 70 anos. Muitos desses nasceram na Babilônia. Muitos desses conheciam Jerusalém apenas pelos relatos dos pais. Não havia fotografias, então, nem mesmo vídeos. Mas eles conheciam Jerusalém pelos relatos maravilhosos que eram passados de geração a geração, e talvez na mente deles a imagem de Jerusalém era uma cidade maravilhosa, linda, um templo extraordinário. E não foi exatamente isso que eles encontraram em Jerusalém. Eles encontraram uma cidade em ruínas, uma cidade que não tinha proteção, não tinha muros, e também não tinha um templo. Neemias depois reconstruiu os muros, e Zorobabel os ajudou a reconstruir o templo, mas o templo não era nem um pouco parecido com o majestoso templo de Salomão, que os pais dessa geração tiveram o privilégio de ver e de conhecer. Então, vocês podem imaginar o estado de espírito desses judeus que voltavam para Jerusalém depois do exílio na Babilônia, depois de permanecerem anos ali numa terra estrangeira. E eles perguntavam
a si mesmos, ao chegarem naquela cidade em ruínas, se havia ainda esperança de um dia aquela nação se tornasse outra vez uma nação grande, importante e poderosa. Essa história, então, o livro que você tem aberto em mãos, foi escrito por Esdras, para animar esse povo que voltava para a terra prometida. Eu entendo que nós amamos mais a solução do problema quando o problema é grande e é insolúvel. Eu diria que pessoas muito famintas, elas abraçam com mais amor um prato de comida. E eu entendo que esta mensagem foi abraçada com muito amor por aqueles judeus, porque eles estavam famintos, emocionalmente, espiritualmente, e por que não dizer materialmente, porque a cidade estava em ruínas. Então, o destaque deste relato, que traz à lembrança algo majestoso que acontecera 450 anos antes, este relato deveria, sem dúvida, levantar o ânimo daquelas pessoas. Vamos fazer um paralelo para nós hoje aqui. Será que a mensagem de Deus nos alcança em momentos em que estamos enfrentando alguma situação de ruína em nossa vida ou mesmo na nossa família? A mensagem de 1 Crônicas é direcionada àqueles que estão passando por dificuldades, por provações. Mas a forma como Esdras encontrou para exaltar os ânimos ou para animar as pessoas foi a de levá-los a conhecer um pouco mais da história, que talvez estivesse um tanto esquecida. E essa história relata, então, a trazida da arca para a cidade de Jerusalém. Davi, como rei de Israel, trazendo a arca para Jerusalém. Essa história, na verdade, ela começa já no capítulo 13 de 1 Crônicas, quando a primeira tentativa de Davi de levar a arca para Jerusalém é uma tentativa que fracassou por causa do acidente e da morte de Uzá, aquele homem que estendeu a mão para segurar a arca, e isto fez com que Davi ficasse bastante aborrecido e deixasse a arca com um sacerdote, um levita, aliás, chamado Obed-Edom, e esta arca ficou 3 meses na casa deste senhor, e esse senhor foi ricamente abençoado durante aqueles meses, e Davi então fez novos planos para que a arca pudesse ser levada de volta, e o capítulo 16 fala então desses planos. Houve uma organização completa. Quando a gente faz uma festa, são detalhes que marcam a diferença. Eu imagino aqui o Festival Brasileiro, né, todos os anos, os detalhes que fazem a diferença. Quando a gente tem um programa especial na igreja, os detalhes que fazem a diferença, a música, a orquestra, a ornamentação, os instrumentos musicais, tudo isso faz a diferença. E Davi era um homem detalhista. Embora ele fosse um guerreiro exímio, ele era também um extraordinário músico. Ele valorizava os detalhes dos instrumentos, ele nomeava os instrumentos e os instrumentistas. E ele escolheu homens a dedo para serem estes encarregados da música. Então, aquele foi um momento de muita música, de uma orquestra extraordinária. Mas também Davi era detalhista e sabia que para uma festa ser completa tem que haver uma refeição saborosa. Então, houve uma refeição saborosa, abundante. E o capítulo 16 fala que ele abençoou o povo em nome do Senhor, e depois ele deu para cada um pão, um bolo de passas e um bom pedaço de carne. Então houve uma refeição, eles estavam felizes, comeram, cantaram, se rejubilaram, e havia ali uma orquestra liderada por Asaf, o músico principal, determinado por Davi. Eu estive olhando a relação dos instrumentos que são mencionados nesses capítulos aqui, e eu listei alaúdes, que é o precursor do violão ou da guitarra, harpas, símbolos, que é um instrumento de percussão, voz,
é um instrumento, talvez o mais difícil de todos, por isso eu admiro quem canta bem. O instrumento mais difícil de afinar é a voz, mas havia ali esse instrumento também. A trombeta, que é presente em todas as celebrações e que estava ali posicionada para ser a vanguarda da arca. Onde ela estivesse, havia toque de trombetas e clarins, que também é uma forma de trombeta, ou de metal. Na época, eram, então, usados os chifres de animais que faziam a vez desses instrumentos de sopro. Não é? Mas vocês podem imaginar, todos esses instrumentos juntos, vozes de alegria, vozes de júbilo. E então começa o Salmo de louvor, no capítulo 16, versículo 8 em diante. Este salmo ele é dividido em 3 estrofes, como qualquer cântico é dividido em estrofes. Alguns cânticos têm mais estrofes, outros têm menos estrofes. E muitas vezes, quando eu vou pregar em algumas igrejas, o tempo está curto, eu escolho um hino final de apenas 1 ou 2 estrofes. Não é? E tem gente que insiste com 5 ou 6 estrofes. Mas este cântico tem 3 estrofes. E cada estrofe é dividida em ordenanças e motivos para agradecer. Em primeiro lugar, na estrofe apresenta a ordem de Deus, ou a ordem do salmista, não é? Para que eles fossem gratos. Em segundo lugar, apresenta por que serem agradecidos. Então vamos dar uma olhada nessas 3 estrofes. A primeira estrofe vai do versículo 8 ao versículo 12. São 10 mandamentos, ou 10 ordenanças para serem agradecidos. Notem aí, rendei graças ao Senhor, este é a primeira ordenança. Segunda ordenança, no versículo 8 ainda, invocai o seu nome. Terceira ordenança, versículo 8 ainda, fazei conhecidos entre os povos os teus feitos. Número 4, cantai-lhe salmos. Número 5, narrai todas as suas maravilhas. E notem, ele estava escrevendo isso para um povo que não estava vendo maravilhas. Mas ainda assim, ele enfatiza isso. Narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos em seu santo nome. Alegre o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor, o seu poder. Versículo 10. Versículo 11. Buscai perpetuamente a sua presença. Versículo 12. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. 10 ordenanças, todas elas no imperativo aí. Rendei, invocai, fazei, cantai-lhe, gloriai-vos, alegre-se, buscai, lembrai-vos. Ordem para dar graças a Deus, honrar a Deus. Esse é o conjunto inicial de ordenanças, e que se resume no ato de adoração. Exaltar, honrar, agradecer e louvar. Isso é adoração. É um grande evento de ações de graças. Poderíamos dizer que aqui está um prototipo do dia de ação de graças. Agradecer a Deus por aquela linda cerimônia. Mas quais são os motivos para tanto louvor? Nos versículos seguintes, o salmista, então, Davi, ele dá esses motivos. E esses primeiros motivos são relacionados ao povo de Israel. Por que o povo de Israel deveria louvar a Deus? Em primeiro lugar, porque eles eram o povo escolhido. O versículo 13 diz: vocês são descendentes de Israel. Vocês são escolhidos por Deus. Em segundo lugar, no versículo 14, menciona Deus, o Senhor, nosso Deus. Israel era distinto de qualquer outra nação, porque o Senhor, Jeová, o Deus Criador, era o Deus dessa nação. Não eram outros deuses. Ele também apresenta um outro motivo no versículo 15, dizendo que esse Deus que os escolheu, este Deus que era o Deus dele, ele fez uma aliança permanente com esse povo. E esta aliança, diz
o versículo 15, que duraria 1000 gerações. Isso é uma linguagem simbólica ou figurada, 1000 gerações. Quanto é 1000 gerações? Alguém já contou 1000 gerações? É algo sem fim. É eterno. E ele então menciona da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac, depois no versículo 17, a confirmação do juramento para Jacó, e todos nós conhecemos essa história. E a ideia era justamente fazer o povo de Israel lembrar de passo a passo dessa grande jornada espiritual em que Deus os havia escolhido, Deus estava com eles, Deus os havia prometido uma bênção permanente para esse povo, e ainda Deus havia prometido para eles a terra de Canaã, versículo 18. E agora, Deus é também mostrado como aquele que os abençoou em meio da peregrinação. Notem, versículo 19 e versículo 20, falam que eles eram poucos, mas eles como peregrinos andavam de nação em nação, de um reino a outro reino, e eles foram abençoados nesta circunstância. Você se encontra aqui? Você não está na sua nação, você está numa nação emprestada, e Deus promete estar com você na nação em que você está. Vejam um paralelo aqui. Deus promete estar com aquele punhado de gente, não importa onde eles estivessem, vagando de um lugar para o outro, de um reino a outro. E notem o versículo 21 e o versículo 22. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse. E Deus também reprovou os reis que intentaram fazê-lo. E ele ainda diz: não toqueis nos meus ungidos e não façais mal aos meus profetas. Deus é um Deus que provê, mas é também um Deus que cuida e protege. Deus é um Deus protetor. Vamos para a segunda estrofe. A segunda estrofe começa no versículo 23 e vai até o versículo 27, uma estrofe mais curta. Se a primeira estrofe é voltada para o povo de Israel, a segunda estrofe abre o cenário, porque Deus não é apenas Deus do povo de Israel, Deus é o Deus deste planeta, de todos, quer o aceitem ou não, quer sejam a sua nação ou não, Deus é o Deus de todos, Ele os criou, Ele os mantém. E o versículo 23 a 27 diz: cantai ao Senhor todas as terras, inclui todos os continentes, todos os rincões deste mundo, onde você quer imaginar, ali é um lugar também de Deus. Proclamai a sua salvação dia após dia. E notem o versículo 24: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Portanto, a verdadeira adoração é uma combinação do louvor, gratidão a Deus e também testemunho. Adoração é louvor, gratidão e testemunho. Não pode haver gratidão sem testemunho. O verdadeiro agradecido é aquele que conta a outro porque ele é agradecido. E esse era o plano de Deus, que o seu povo escolhido, fosse tão agradecido que eles não pudessem contar ou conter essa gratidão, que eles não pudessem reter para eles, mas que eles pudessem transmitir ao mundo esse testemunho de gratidão, contar aos outros povos. E nós somos ordenados também a cantar ao Senhor e proclamar a sua salvação todos os dias, não importa as circunstâncias, falar de sua glória entre as nações, e que todas as pessoas conheçam as obras maravilhosas de Deus na nossa vida. Vamos aos motivos. É interessante que nos versículos 25 a 27 estão os motivos. Em primeiro lugar, por que nós devemos contar às nações sobre o nosso Deus? Porque o nosso Deus é o único digno de ser louvado, temível mais do que todos os outros deuses, versículo 25. Aqui uma comparação, não uma comparação ufanista. Minha religião é melhor que a sua. Eu vou para o céu, você vai para o inferno.
Não é esta a comparação. É a comparação daquele que é o grande Deus, maior que todos os deuses. Por quê? Os deuses pagãos são ídolos, ou seja, são feitos, são obras. O Deus de Israel é o Deus criador. Ninguém o criou, ninguém o fez na madeira, ou no metal, ou na pedra. Deus não é um Deus feito pelo homem. O Deus de Israel é o Deus criador. Então o versículo 27 diz que Ele é digno de glória e majestade, e força e formosura no seu santuário. Este é o Deus de Israel. A grande diferença de Deus de Israel e os deuses com D minúsculo dos povos pagãos é que esses deuses não podiam fazer nada. E não podem fazer nada. O pano de fundo para isso são todos os falsos deuses e falsos ídolos. E cabe aqui também uma reflexão. Quais são os deuses que não podem fazer nada? São tudo que você coloca no coração e que um dia decepcionará você. Tudo que você coloca no coração e que um dia decepcionará você são deuses falsos. Deuses falsos podem ser alguma coisa que você tem ou que você deseja, mas que um dia decepcionará você. Há um pensamento interessante de Moody, que diz: confia nos teus bens e um dia os perderás. Confia em alguém e um dia você será decepcionado por esse alguém. Confia em si mesmo e você verá que você é insuficiente. Confie em Deus, você nunca se arrependerá. Você nunca terá nenhum tipo de remorso. Confia em Deus. Vamos para a terceira e última estrofe, então, deste salmo. Está no versículo 28 até o versículo 36. Aí, então, se estende um pouco mais. As ordenanças começam com o povo de Israel adorando a Deus. A segunda estrofe vai para as nações todas. E a terceira estrofe fala: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Aí envolve o âmbito mais íntimo, cada família. Tributai ao Senhor glória e força. Deus não deseja que Ele seja adorado apenas na comunidade ou na igreja ou diante do povo de Deus. Deus deseja que cada família, Deus espera que cada família o reverencie, o adore. Isso talvez seja também uma oportunidade de refletirmos como está a adoração em família. Tributai ao Senhor, ó famílias. Como está o tempo de adoração em família. Temei a Deus, ou tremei diante dele, versículo 30, todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. E agora, o Salmo faz uma transição como uma música. Músicas têm diferentes andamentos, né? Andato, bom, os músicos sabem muito bem. Mas algumas músicas, elas são tão arrebatadoras, e quando alguém vê a partitura, vai encontrar ali uma expressão latina ou italiana que diz crescendo. Não é? Crescendo. Significa, os instrumentos eles vão tocar mais alto, o coral vai cantar com mais entusiasmo. Esse é um crescendo. E o Salmo agora termina num crescendo, num clímax. E como é esse crescendo do Salmo? Que começa convidando o povo de Israel a prestar louvor a Deus, porque eles são o povo escolhido, que se estende às nações da terra a reconhecerem como Deus, o único Deus verdadeiro, que se estende às famílias, dizendo que elas deveriam tributar ao Senhor ações de graça, glória e força. Agora, a partir do versículo 31, o Salmo diz: alegrem-se os céus e a terra exulte
Diga-se entre as nações, reina o Senhor. Ruja o mar em sua plenitude, folga o campo e tudo que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor. E rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O crescendo envolve a natureza. A natureza é parte do louvor. Os verdadeiros adoradores são aqueles que cuidam da natureza, porque a natureza também pertence ao Criador. E a natureza participa deste louvor. E ela participa no momento de crescendo, quando com júbilo, eu imagino aquela orquestra coordenada por Asaf, ou regida por Asaf, os cânticos, todas as vozes, e eles cantando: ruja o mar, folgue o campo, as árvores no bosque. Tudo isso, motivo de gratidão a Deus. Somos nós agradecidos pelas demonstrações de amor de Deus numa flor, numa árvore que muda de cor nesse período do ano. Somos nós sensíveis o suficiente para pararmos diante de um animal e observar a beleza, a pureza. Somos nós convidados a louvar a Deus quando ouvimos o cântico dos pássaros ao nosso redor. Tudo isso é parte do espírito agradecido. Um espírito agradecido, ele é manifestado nas relações humanas e nas relações dos homens com as criaturas que Deus fez e com a natureza que Deus fez. Portanto, nós temos 3 estrofes neste salmo. A primeira estrofe nos ordena adorar e nos dá razões para isso. A segunda estrofe nos ordena adorar e nos dá razões para isso. A terceira estrofe nos ordena adorar e nos dá razões para isso. E então, o salmo não poderia deixar de terminar como a oração. Como terminam as orações? As orações vão do louvor, do agradecimento, da adoração e terminam com um pedido. Não é assim? A oração começa com agradecimento, louvor, rendição de glória a Deus, mas termina com pedido. E o versículo 35 diz: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Jesus ensinou os discípulos a orarem desta maneira: adorar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O louvor antes da petição. E aqui está um exemplo da petição ao final. E quando termina este salmo, Davi abençoa o povo, cada um volta para a sua casa, e Davi volta para o seu palácio. E a história, para concluí-la, vamos imaginar Davi chegando na sua casa, um palácio de cedro, diz o capítulo 17. E no capítulo 17 faz um relato dessa experiência que ele teve de reflexão, depois dessa êxtase do louvor, se é que podemos dizer assim. Depois desse empolgar da manifestação artística, da música e dos instrumentos, Davi chega na sua casa e olha para os lados e vê cedro, que era a madeira mais nobre de todas. Ele vê um palácio edificado de cedro e ele começa a imaginar onde está a arca do Senhor. E a arca do Senhor estava numa tenda. E ele chama Natã, o profeta, e diz: Natã, eu tenho uma ideia, eu quero fazer para Deus uma casa. Eu não posso viver num palácio e Deus numa tenda. E Natã, sem pensar muito, diz: sim, faça, você vai conseguir, você vai fazer isso. Só que à noite Natã voltou para casa e Deus deu um sonho e disse: não, volta para lá e diga para Davi que ele não vai fazer. Os profetas têm que sempre, antes de falar, perguntar para o chefe, não é? E Natã teve que voltar e dizer: olha, não era bem aquilo.
E no capítulo 17 diz que Natã, então, passou a mensagem de Deus. E Deus diz um não, mas diz um não com carinho, porque Deus afirma o chamado para Davi. Você não vai construir. Porque, veja, eu andei por todo esse caminhar do povo de Israel, de uma nação, de um lugar para outro, eu andei em tenda. Eu nunca pedi para ninguém fazer um palácio para mim, Deus diz. E Deus continua dizendo, olha, eu te tirei lá da manada de ovelhas que você cuidava, e te ajudei, te constituí rei, e ajudei você nas suas batalhas, e você se tornou um rei vitorioso. Eu estive com você todo esse tempo. Então, Deus deu um não para Davi, mas deu um não cheio de carinho e de amor. Ele disse, você é meu escolhido. Eu estive com você. E finalmente Deus diz, mas eu farei levantar um descendente, versículo 11. E esse descendente, um dos teus filhos, nele eu estabelecerei o seu reino. E notem, ele me edificará a casa. Aqui está uma profecia. Ele me edificará a casa. Eu estabelecerei o seu trono para sempre. Mas quando Deus diz, eu estabelecerei o seu trono para sempre, Deus está incluindo algo a mais. E não só algo, um detalhe, algo muito grande nessa declaração. Algo extraordinário, não só para o povo de Israel, mas para todo o universo. Aqui está a fantástica promessa de um reino que nunca chegaria ao fim. O de Salomão terminou em poucos anos. O de Salomão não foi tão vitorioso, porque depois de Salomão o reino se dividiu, e foi aquela tragédia. Começaram a abandonar a Deus gradualmente, até que chegou o ponto de Deus dizer, é melhor que eles sejam levados como cativos. A idolatria e a apostasia de Salomão, ainda que no final da vida ele tenha voltado para os braços de Deus, foi determinante para aquela derrocada de Israel, para que eles sofressem as consequências. E agora, esse povo voltando para Jerusalém, depois de 450 anos, ou seja, depois de 70 anos de exílio ou de cativeiro babilônico, agora esse povo voltando, uma cidade destruída, arruinada. Tinha uma promessa maior do que Salomão naquela declaração. Uma promessa não humana, uma promessa divina. Uma solução divina, não puramente humana. E essa solução, vocês já podem imaginar. Vamos para Lucas capítulo 1, e nós vamos ver essa solução que Deus proveu. Lá no capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 31, vamos ler apenas 3 versos. O anjo se aproxima daquela jovem, Maria, virgem, e diz para ela, eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Profecia se cumpre. Não teria havido um melhor epílogo para a iniciativa de Davi, de trazer a arca de volta, de estabelecer o louvor. O louvor faz toda a diferença, a gratidão faz toda a diferença. E Deus então revela, eu estabelecerei o meu trono para sempre. E este trono que é estabelecido para sempre, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. E Ele ganhou esse trono por muitos motivos, e o principal deles, pela morte. Por essa morte é que Ele providenciou a salvação eterna para todos nós. Se há motivos para agradecer, esse é o maior. Se não há motivos outros para agradecer, esse é suficiente. Este motivo é suficiente. Se você tem passado por momentos de ruína, se a vida
já derrubou todos os muros do conforto, da tranquilidade e da paz. Você pode encarar a promessa que está lá em 1 Crônicas 17. Eu estabelecerei um trono para sempre. Este motivo é suficiente. Este motivo é suficiente para você orar. Porque Deus, Ele atenta à nossa oração. A oração de gratidão que vem do coração, Deus ouve. E nesta hora eu queria agradecer a Deus por tantas bênçãos, não importa as circunstâncias que estamos vivendo. Ao longo desse ano perdemos alguns amigos, podemos contar, seja para o vírus ou por consequências dele. E talvez ainda perderemos a outros. E nós não sabemos nada de nós mesmos. O que será amanhã? Mas sejamos agradecidos. Eu quero convidar a Dani para vir aqui e cantar uma oração. E você fique em pé para ouvir essa oração. É uma oração simples, mas uma oração que vem de um coração que quer dizer ao Senhor: aceita ou atenta. Ouça essa oração, e após essa oração, nós teremos a bênção final. Teu amor nos motiva a te adorar. Amém. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor. São tantas as bênçãos. A vida e mais do que a vida, a Tua graça, que é melhor do que a própria vida. Te agradecemos porque temos em Jesus o prometido Rei, cujo reino nunca terminará. Esse que é para nós suficiente em meio a todas as circunstâncias, sejam elas felizes, fáceis, alegres ou difíceis, que provam a têmpera de nossa fé. Não importa o que estejamos passando hoje, que tenhamos a Cristo ao nosso lado. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Jesus.